Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos que estão ouvindo, assistindo a mensagem do Senhor neste momento. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês a mensagem ministrada no último domingo na igreja. Nós vamos procurar aqui sintetizar para que a gente seja o mais breve possível. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu vou estar abrindo aqui a minha Bíblia e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é compreendendo os estágios da graça salvadora de Deus. Amém? Romanos provavelmente foi escrito no ano 57 depois de Cristo. Os destinatários desta carta que o apóstolo Paulo envia eram os membros da igreja em Roma, conforme capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo dita e Tércio escreve. Romanos capítulo 16, 21, atesta essa informação. Os destinatários eram a todos os que estão em Roma. Estes são amados de Deus e chamados para serem santos. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós, essa palavra é para hoje, essa palavra é muito atual. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta à igreja em Roma o que considera ele ser de fato um cristão autêntico, verdadeiro, sincero. Aquele que consagrou, aquele que consagra, aquele que entrega a sua vida ao Senhor. E a partir de então, passa a servir. E o primeiro estágio da graça salvadora de Deus é a transformação pelo ouvir do Evangelho. É a transformação pelo ouvir das boas novas. Portanto, meus irmãos, esse é o apelo. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Devemos, portanto, sim, estar inconformados com o padrão deste mundo. E o alerta aqui é o que o apóstolo Paulo nos apresenta. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como as pessoas estão vivendo. Procurem fazer a diferença. Procurem ser sal da terra e luz do mundo na orientação do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Porque é bem verdade que o mundo está desprovido de ética. Há uma tremenda inversão de valores. O errado passou a ser certo. O cristão vive neste mundo, mas ele não pertence a esse mundo. Isso é muito importante saber. Os valores do mundo não são mais os seus valores. Conformar-se com o mundo é adaptar-se ao seu sistema, é entrar no seu esquema. O mundo tem uma forma que está sempre mudando de acordo com as suas conveniências. O mundo está entregue à decadência moral dos costumes, da boa tradição. A lei da vantagem prevalece nos acordos comerciais e nos relacionamentos.
Os desejos da carne existem para serem atendidos e não controlados. A ética do mundo é egoísta, é imoral e atenta contra Deus primeiramente. Precisamos ser pessoas inconformadas com a filosofia de vida reinante nesse mundo, com a filosofia de vida que prevalece nesse mundo. Esse mundo, na realidade, é um sistema corrompido. Precisamos ser luz para o mundo, ser referência de conduta. E a palavra de Deus, ela não muda. Nós temos um padrão absoluto. Nós não precisamos ficar confusos, em dúvidas ou perdidos. Jesus Cristo é o nosso modelo. Tenha plena convicção, certeza disso. Quando olhamos para Ele, quando olhamos para Jesus e aplicamos a Sua palavra em nossas vidas, seu ensino, nós somos transformados progressivamente. E a constatação que fazemos é, consagrando, entregando nossas vidas ao Senhor, seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o segundo estágio da graça de Deus é o arrependimento. Jesus foi quem primeiro usou esse termo, essa palavra, essa expressão. Arrependimento, no idioma grego em que foi escrito o Novo Testamento, significa metanoia, que descreve um arrependimento provocado em nós por Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15, nos apresenta a mensagem de impacto do Senhor Jesus Cristo. O tempo é chegado. Arrependam-se e creiam em mim, creiam em Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Jesus chama, Jesus faz um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Talvez seja essa a sua situação. Jesus afirma, creiam em mim, porque o amor de Deus foi derramado, a salvação está disponível. João 3,16 nos informa que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, com tanta intensidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a graça salvadora de Deus em Cristo informa o cristão que ele deve obedecer pelo prazer de já estar no céu. Glória a Deus por isso. Por crer no seu sacrifício, por crer na sua morte, por crer na sua ressurreição, por crer na sua ascensão, por crer de fato que ele enviou o Espírito Santo Consolador para viver em nós. E o terceiro estágio da santificação, o terceiro estágio da graça de Deus é a santificação. A graça de Deus, ela nos convida diariamente, convida o pecador arrependido a viver com liberdade e responsabilidade, examinando, meditando na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais de Cristo. Nós precisamos viver sob a orientação e direção do Espírito Santo de Deus. Deus coloca-nos em um processo chamado santificação. Deus nos insere nesse processo para que sejamos trabalhados, para que sejamos melhorados, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, sob a direção, sob a orientação, sob a instrução do Espírito Santo de Deus, que passa a nos guiar, que passa a nos sustentar. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de concluir essa mensagem informando a você que nós precisamos entender que a fé não pode ser em coisas. A nossa fé não pode ser em métodos ou em formas, mas sim a nossa fé precisa ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé salvadora, a fé que salva, é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos nós ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E isso é fundamental em nossas vidas, é fundamental ao nosso viver. Mesmo o Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, João capítulo 15, verso 5, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A Bíblia, ela não é um jornal que pode ser folheado despreocupadamente. A Bíblia precisa ser lida, ela precisa ser aplicada em nossas vidas se desejamos ser
ou viver de uma maneira melhor, com mais qualidade de vida, sempre consagrando, sempre entregando as nossas vidas ao Senhor. A palavra de Deus, ela exige muita atenção e seriedade. Precisamos ser responsáveis, pessoas com responsabilidade para com o outro, para com os da nossa família, para com os nossos filhos, para com a extensão da nossa família. Deus nos convida a sermos instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas. Assim como Ele nos abençoou, nós precisamos ser instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Quando Jesus ensinava as multidões, o texto diz em Mateus capítulo 7, nos versículos 28 e 29, que as multidões ficavam maravilhadas. Por quê? Porque Jesus era coerente. Jesus é o único que nós podemos dizer que vivia o que pregava e também pregava o que vivia. A nossa luta aqui hoje, a minha e a sua luta, é para que a gente possa viver o que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. Viver o que nós estamos pregando. E, consequentemente, Jesus tinha autoridade. Lembra-se o que ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18? Ele disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Somente Jesus tem autoridade, somente Jesus tem poder. E esse nome pronunciado em qualquer ambiente faz com que o medo bata em retirada, faz com que os demônios batem em retirada, faz com que toda a ansiedade e preocupação caia por terra, em nome de Jesus. Portanto, ouvir a palavra de Deus e não praticar é hipocrisia, é incoerência. Precisamos ser pessoas coerentes. Se desejamos ter autoridade em nossa casa, se desejamos ter a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Hoje eu termino essa mensagem com um alerta. Seja cristão onde você está. Porque em Cristo nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça e te conceda a paz. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Deus os abençoe.